em primeira mão, ele é o corregedor permanente do cartório. Essas orientações são colocadas na ata correcional para que ele as implemente junto ao cartório, e a fiscalização direta é dele. É sempre o primeiro grau de fiscalização do cartório é do juiz corregedor permanente, não da corregedoria. Nós somos um segundo grau nessa situação administrativa bem clara de atuação. E socorro também ao magistrado. A ideia é essa, é de ajudar na dificuldade. E esse contato com a população, doutor Hélio? A população também tem essa visão de uma corregedoria atuando em busca de... Na verdade, não só a corregedoria, mas o próprio juiz em primeiro grau, ele é voltado, os olhos dele são voltados para o jurisdicionado, né, para prestar o melhor serviço possível àquela pessoa que está reclamando um direito seu perante o judiciário. Na verdade, quando se recorre à corregedoria, leigo ou jurisdicionado, naturalmente se imagina que ele esteja assistido por um advogado. Então, nessa seara de clamor ou expectativa, ele normalmente se dirige ao judiciário de forma objetiva ao ponto da avaliação pertinente ao interesse que potencialmente, imagina ele, esteja ferido. Doutores, muito obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho elogiado por toda a magistratura de São Paulo e testemunhado por todos os paulistas. Doutor, nós que agradecemos o convite e a oportunidade de expormos aqui perante a população algo que é peculiar e para muitos não sabido. Tá certo. Muito obrigado, agradeço também a oportunidade. Tá, okay. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos com a doutora Viviane Nóbrega Maldonado, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça no Estado de São Paulo. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade, compreendendo melhor a atuação da Corregedoria Geral da Justiça no Estado de São Paulo. E para isso nós estamos com a juíza auxiliar, a doutora Viviane Nóbrega Maldonado. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios, doutora. Muito obrigada, Luciano. Doutora, a senhora cuida de uma atribuição extremamente importante. A Corregedoria, ela precisa, para o bom desenvolvimento do próprio Poder Judiciário, se relacionar com outras instituições. Então a senhora trata dessas relações institucionais com Defensoria, a OAB, a ASP e várias outras, até no setor de convênio. Queria que a senhora nos discorresse um pouquinho sobre essa atuação tão importante para o cidadão. Pois não, Luciano. Dentro das atividades da Corregedoria, muitas vezes a gente tem necessidade de estabelecer relações com outros órgãos que, de uma certa maneira, são auxiliares dentro desse universo, vamos dizer, de funcionamento da justiça como um todo. E a Corregedoria, muitas vezes, precisa desse relacionamento estreito com estes órgãos, e eu tenho tenho participado e procurado cada vez mais estreitar relações, conforme você mencionou, com a Defensoria, que é um órgão relativamente novo, com a Ordem dos Advogados, com a ASP, e procuramos afinar todos os interesses no sentido de criar condições melhores para o próprio funcionamento da justiça. Nós entendemos que a participação destes órgãos junto à própria justiça é de extrema importância. Doutora Viviane, uma outra atuação importante da senhora também no setor de cartas precatórias e rogatórias. Primeiro, eu queria que a senhora passasse um cenário do que vem a ser esses instrumentos jurídicos importantes. E segundo, se num mundo cada vez mais virtual, cada vez mais informatizado, ainda há espaço para atos tão solenes quanto esses dois que acabamos de mencionar. A carta precatória acaba sendo utilizada quando o juiz tem a necessidade de prática de algum ato em outra localidade que não a do seu próprio foro. Por exemplo, num processo existe a necessidade de uma testemunha ser ouvida e ela não mora naquela localidade. Então o juiz expede uma carta em papel
para o juízo onde aquela testemunha reside, para que perante aquele juízo ela possa vir a ser ouvida. E a carta rogatória, por sua vez, atende à mesma sistemática, mas diz respeito a atos a serem praticados fora do território nacional. E o senhor acha que a informatização, o judiciário caminha velozmente rumo a essa informatização, ela vai poder suprir, de alguma forma, essa necessidade? Hoje vai no papel, tem toda uma solenidade nessa carta. Vai ser possível esse ato judicial ser exercitado de uma outra forma, por exemplo, videoconferência, alguma outra? Existem as videoconferências que já são hoje utilizadas basicamente na área criminal e, de qualquer maneira, o Poder Judiciário como um todo, não somente no Estado de São Paulo, mas acredito que na grande parte dos tribunais de todos os estados, caminha para essa questão da utilização dos sistemas virtuais, até mesmo para acompanhamento de processos e comunicações também entre os juízes. Então, respondendo positiva e afirmativamente a sua pergunta, a tendência é que aos poucos vão se eliminando estes papéis, essas cartas físicas, e isso muito provavelmente irá ser convertido em comunicações, vamos dizer assim, eletrônicas. Agora, de qualquer maneira, existem atos que continuarão a ter que ser cumpridos fisicamente, como, por exemplo, uma expedição de um decreto de prisão e a pessoa a ser presa reside fora da comarca. Então, o que pode ser feito poderá ser feito a determinação dessa ordem por via eletrônica, mas fisicamente aquilo continuará a ter que ser feito pela autoridade local. Tá certo. Doutora, um outro ponto importante, talvez nevrálgico, vai ser a instauração de processos administrativos contra funcionários. O funcionário não desempenhou adequadamente ou houve aí alguma denúncia, se instaura um processo administrativo para apurar a responsabilidade dele. E a senhora, dentro dessa estrutura toda de juízes auxiliares da Corregedoria, a senhora tem uma atuação destacada nesse segmento. Eu gostaria que a senhora nos passasse a importância e a relevância desse tema. Certo. Cada unidade judiciária, vamos chamar assim, cada vara, tem um juiz que exerce a função de juiz corregedor permanente. Então, este juiz corregedor permanente da cidadezinha X, ele está lá, ou da própria capital, ele está lá a observar a atividade cartorária como um todo e a atuação de seus funcionários. Quando ele verificar que existe alguma falta funcional por parte de algum daqueles serventuários, ele fica obrigado a instaurar um procedimento, que poderia ser um procedimento, a princípio, verificatório, uma apuração preliminar, ou já a instauração de um procedimento administrativo, já com vistas à aplicação da penalidade cabível, a depender da falta, caso venha a ser constatada e efetivamente comprovada. Neste caso, o juiz da unidade é ele quem sentencia aquele processo e a Corregedoria Geral da Justiça, por assim dizer, exerce um segundo grau de jurisdição. Então, eventuais recursos a serem formulados por aquele funcionário que, por exemplo, recebeu uma punição, são encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça. Tá certo. Senhora, uma outra atuação da senhora, como se não fosse suficiente, a senhora atuar nas relações institucionais, precatórias, rogatórias, nos processos administrativos, a senhora também atua em correições ordinárias e extraordinárias na área civil, mais especificamente no direito de família, nas varas especializadas em família. Cíveis e família. Que são distintas agora, dentro do ramo do direito civil, mas algumas varas, sim, algumas varas são especializadas, mas algumas varas acumulam essas atividades.